estamos nos estudos do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, e entramos na porção chamada Re'ê, que quer dizer veja ou observe, né? Então, essa paraxá se refere a Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, até o capítulo 16, verso 17. A Haftará está em Isaías 54, do 1 ao 27, e na Brit Hadashá, ou seja, na Nova Aliança, eu separei uma parte aí do Evangelho segundo João, capítulo 6, do verso 42 ao 45, que tem até ali uma citação do trecho da Haftará, que Yeshua declara lá. Então, eu vou fazer uma breve oração para a gente começar. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua presença, pela vida do Seu Filho, que durante os ensinamentos da Tua porção, Senhor, nosso coração possa se encher da Tua presença, se encher da Tua palavra, Senhor, que venhamos a beber dessa fonte da água pura da Tua palavra, Senhor. No contexto original, essa água pura, que a Tua igreja tanto precisa, que Israel tanto precisa, que sejamos cheios, ricamente cheios dessa palavra, Senhor. Em nome de Yeshua, para podermos dar frutos para o Senhor. Então, em nome de Yeshua, Senhor, me ajuda, Senhor, nesta palavra, porque, Senhor, sem Ti, sem o Teu Filho, Yeshua, nada podemos fazer. Então eu me humilho diante de Ti e reconheço que eu não sou nada, Senhor. Que eu preciso totalmente de Ti, Senhor. Que eu possa, pelo Teu Espírito, transmitir da melhor forma essa palavra e que ela gere fruto em nossas vidas, Senhor. Também na minha vida, na vida dos irmãos, que aqui seja fixado mais e mais em nossos corações princípios essenciais e inegociáveis da fé. Em nome de Yeshua, Senhor. Amém e amém. Então vamos lá. Essa paraxá Re'ê é uma porção muito rica, muito. A gente pode ficar aqui o dia todo, a noite toda, virar o dia. São muitos e muitos tópicos nessa porção. E um primeiro tópico que vemos aí nessa porção é sobre a bênção e a maldição, que foi lido aqui, né, com o rolo aqui da Torá. Ou seja, Deus mais uma vez coloca diante do povo de Israel uma escolha para servi-lo ou não. Depois temos mandamentos para que o povo não só tome a posse da terra de Canaã, mas que o povo limpe a terra. Não é só tomar posse, mas é limpar a terra de toda idolatria. E depois é dado ao povo várias instruções acerca do lugar. Bamakom. No lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Também vemos aí nessa paraxá instruções para não se ingerir sangue, temos aqui também, e é até citada uma bênção, se você olhar lá, conectada a essa instrução. Para quem observa, ela tem uma bênção lá, se você olhar. E aí vem instruções para que o povo se guarde de falsos profetas. É muito rica essa porção. Temos também instruções para que o povo não mutile o seu corpo, né? O servo de Deus não mutile o seu corpo. E também tem uma advertência do Eterno dizendo para não cozer lá o cabrito no leite da própria mãe. Existe uma crença também que essa era uma prática literal que povos pagãos praticavam ali na região cananita. E vemos nessa paraxá que o povo não deveria marcar o seu corpo, pois era uma prática dos povos pagãos. E por isso todo servo do Eterno, o discípulo de Yeshua, não deve também marcar o corpo. Temos depois instruções acerca dos animais lícitos para se comer e de animais não lícitos para consumo. E temos, olha só, é muita coisa, temos também sobre o Shemitah e o Jubileu. E também é falado nessa paraxá depois sobre as festas de peregrinação. Olha quanto assunto. Pêssar, que é pães asmos e bicurim, e Shavuot e Sukkot, né? São as 3 festas de peregrinação que o servo do Eterno deve ir até lá, a casa de Deus, para celebrar, até o Hamakom, o lugar. Então são muitos e muitos tópicos, e eu escolhi para hoje 2 tópicos, aos quais eu focarei nessa manhã. Eu vou projetar aqui na tela os primeiros versos dessa paraxá Re'ê, que começa em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Acompanha comigo aqui na tela, então, por favor. Veja,
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, ou Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Deuteronômio, capítulo 11, do 26 ao 32. E não só nessa Parashá Re'eh, mas todo o livro de Deuteronômio de Devarim trata com ênfase sobre um tema, o livre-arbítrio. É o que acabamos de ver aí, ó. E sobre a honra e bênçãos que o Eterno dá para aqueles que escolhem se humilhar, através da graça do Eterno, trilhar ali um caminho de obediência. E aqui na Parashá Re'eh, o povo está muito próximo de adentrar na terra de Canaã. Então o Eterno já deixa uma ordem para que o povo faça ali um ato simbólico. Isso após passar o Jordão e adentrar a terra de Canaã. Pois foi dado pelo Eterno as bênçãos, caso o povo escolhesse o caminho da obediência, mas também foram dadas maldições, caso o povo decidisse não seguir as instruções de Deus. Então, para esse ato simbólico, são escolhidos 2 montes, como acabei de ler ali, montes vizinhos, o monte Gerizim, ou Gerizim, e o monte Ebal. E o povo, então, é ordenado a declarar em um monte as bênçãos e no outro as maldições. E esses montes serviriam também como testemunho. Testemunho de quê? Testemunho de que o povo tem a opção de escolher qual caminho seguir, podendo escolher entre o bem e o mal. Então, aqui o Eterno, mais uma vez, coloca diante do povo de Israel a escolha para servi-lo. E isso se chama livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio sendo estabelecido para o homem, para a humanidade toda, desde o início da Torá. Se a gente for lá para Bereshit, em Gênesis, vemos que desde o início da criação e formação do homem, ele é, de certa forma, confrontado, podemos dizer, sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é uma das maiores provas do amor do Eterno. Pois a humanidade foi dotada de algo que nem os anjos possuem. Anjos e demônios, eles não têm escolha, se vão obedecer ou não ao Eterno. Nós podemos escolher. Se eu me humilho, reconhecendo que eu não sou nada dia após dia, que preciso da graça de Deus, se eu quero ter ou manter essa comunhão com o Espírito do Eterno, através da entrega, através da obediência, ou não. E temos muito forte também através dos profetas de Israel, exortações ao povo para que andassem no caminho da obediência, no caminho da justiça. E vemos nos profetas que quando o povo escolheu o caminho da maldição, desobedecendo ao Eterno, as instruções de Deus, e recebendo então consequências pela desobediência, o povo era advertido para o quê? Que se arrependesse. Essa era a palavra que os profetas de Israel carregavam. Mensagem de arrependimento para o povo de Israel. Ó, povo de Israel, vocês foram escolhidos, mas vocês têm tomado caminhos errados. Por isso, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Para que aí sim o Eterno pode transformar a maldição em bênção. Sem arrependimento não tem como. Então essa era a mensagem dos profetas de Israel. Também foi a mensagem de João Batista, a mensagem de Yeshua. E dos apóstolos também, arrependei-vos. Abandonem seus pecados e voltem-se para Deus. E se existe
para Israel e para a humanidade a possibilidade de arrependimento, que é esse exemplo que eu estou dando, é porque existe sim o livre arbítrio. A pessoa escolhe se humilhar, escolhe se achegar ao eterno. A pessoa escolhe crer e se posicionar para um novo caminho, um caminho de obediência. E aí sim o eterno se achegará a ela. E é o eterno quem mostra que, para a pessoa, que Yeshua é o mediador. Né? Yeshua, ele é a voz. É a voz que, desde lá de trás, o servo do eterno já buscava ouvir. Isso daí está na Torá. Né? Yeshua é a voz. Ele é o anjo enviado de Deus, né? A quem devemos ouvir e obedecer. E pode ver, ninguém é coagido a fazer isso. Não é verdade? Ou seja, existe sim uma escolha. E esse entendimento bíblico referente ao livre-arbítrio, ele foi ensinado e é ensinado ao povo judeu durante milênios e milênios. E a igreja precisa urgente voltar a beber dessa fonte, do contexto original das Escrituras, que tanto é falado aqui, né? Eu vou mostrar aqui até um comentário de um sábio de Israel que carrega esse ensino, né? E é uma interpretação correta das Escrituras. Eu não estou falando aqui de judaísmo, tá? Mas o corpo do Messias precisa urgente a aprender de uma forma mais correta sobre quem é o Eterno, né? De como o Eterno trabalha, como ele age. E para isso, a compreensão das Escrituras no seu contexto original é essencial. Não é opcional, é essencial. Vemos que na igreja, por falta desse contexto original das Escrituras, foram criadas muitas doutrinas contrárias ao que eu acabei de falar até aqui. Contrárias ao Eterno de Israel, contrárias aos ensinos da Torá, dos profetas e de Yeshua. E dos apóstolos também. Então, olha só um entendimento muito antigo e bíblico, tá? É bíblico, referente ao livre-arbítrio que nós encontramos quando estudamos os sábios de Israel. Eu vou projetar aqui na tela um trecho da Mishneh Torah, que trata das chamadas leis de arrependimento, né? Acompanhe aqui comigo então na tela, por favor. A liberdade de escolha foi dada a cada homem. Se ele decide tomar o caminho das boas obras e da justiça, tal habilidade já está em seu poder. E se ele decide tomar o caminho da maldade, a habilidade para tal também já está em seu poder. Este conceito é o princípio fundamental e um pilar para a Torá e seus mandamentos. Se Deus decretasse que uma pessoa seria boa ou ímpia antes de sua existência, ou se existisse alguma coisa pré-determinada nos céus que influenciasse a pessoa a tomar um certo caminho na vida, como Deus poderia nos dar mandamentos através dos profetas tais como façam isso ou não façam aquilo? Que lugar a Torá teria em nossas vidas? E por qual critério de justiça Deus puniria o ímpio e recompensaria o justo? Então esse daí é um trecho da Mishneh Torah, Leis de Arrependimento, capítulo 5, do 1 ao 3. Então aqui na sabedoria judaica, temos um exemplo de uma interpretação bíblica correta, que nos traz o que? Um princípio divino. Isso que é importante. Que muitas vezes não está estabelecido na mente de muitos hoje, no corpo do Messias, na igreja. Por quê? Porque criaram muitas doutrinas que estão distantes dessa verdade bíblica. Né? Pois o jeito correto de se entender predestinação, que é o que está sendo tratado aqui também, é entender que toda a humanidade é predestinada em reinar com o Messias Yeshua. Toda. O homem foi criado para reinar com o Messias Yeshua. Só que existe o livre-arbítrio. E dentro disso as pessoas podem escolher outro caminho. Né? E nesse outro caminho já existe também uma predestinação, que é a condenação. E aí eu pergunto, qual predestinação nós queremos? Qual predestinação eu quero para a minha vida? Pois a essência desse ensino aqui é que a capacidade para o bem ou para o mal já está dentro de mim. Já está dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo, o Rabi Shaul, tem um ensino muito forte sobre esse tema, na sua carta aos Romanos, né? E precisamos entender como que é a natureza do homem hoje, a nossa natureza.
né? Que é a natureza referente ao homem pós-queda. Segundo as Escrituras, antes do homem pecar, lá no Jardim do Éden, a sua natureza era bem diferente da nossa. Adão tinha dentro dele somente a inclinação para o bem. 100% governado pelo Eterno, 100%. A sua alma, a sua estrutura era totalmente governada pelo Espírito de Deus. E o que fazia o papel da inclinação para o mal, daí como é que fica, irmão, né? Se ele é 100% santo, governado pelo Eterno, como que fica a inclinação para o mal? Essa inclinação para o mal o homem não tinha dentro dele, lá no Jardim do Éden. Ela era representada na árvore do conhecimento do bem e do mal, era algo fora, algo externo. E a tentação também era algo que era totalmente e somente externo, fora do homem, através da própria serpente. Só que depois da queda do homem, da humanidade no Éden, essa capacidade para o mal é internalizada. E todos nós já nascemos com um certo defeito de fábrica, né? Já nascemos com essa tendência para o mal dentro de nós, que foi o que herdamos de Adão, né? Uma morte espiritual. Só que o Eterno quer que a gente domine sobre isso. E a inclinação para o mal no homem pós-queda, na nossa natureza, sem Deus, é muito maior que a inclinação para o bem. Como diz lá também em Gênesis, capítulo 8, se eu não me engano, ali, após o dilúvio é falado disso também. Fala lá que o coração do homem tem essa inclinação para o mal, desde menino, desde muito cedo, né? Então essa inclinação para o mal é muito maior do que a inclinação para o bem. Por isso que é só através do Espírito de Deus é que conseguimos subjugar essa má inclinação, né? E é através de Yeshua que somos conectados ao Eterno novamente, né? Esse é o chamado novo nascimento. Então a inclinação para o mal ela pode ser dominada e deve ser dominada, pois o governo do Espírito é restabelecido, né? Então a natureza pós-queda ela já tem dentro dela essas duas inclinações, já dentro, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Mas sem Yeshua, sem o Espírito de Deus, a inclinação para o mal sempre estará no governo, sempre, né? E temos que vigiar, né? Eu já nasci de novo, irmão, isso daí não me pega mais. Papo furado. Pega sim. Temos que vigiar, porque a partir do momento que alguém nasce de novo, recebe o Espírito, é cheio do Espírito, essa pessoa ainda continua com os dois caminhos diante dele e dentro dele. O caminho da bênção e o da maldição, né? O apóstolo Paulo ele chama a inclinação para o mal de carne, na Brit Hadashah, no Novo Testamento. E diz lá também que os que andam segundo a carne não podem agradar ao Eterno. Então é necessário humildade diante do Eterno e muita perseverança nesse caminho. Yeshua declarou que é um caminho estreito e que poucos se acertam com esse caminho. Então o negócio é para a gente gerar um temor mesmo, né? Para aquele que nasceu de novo também continuar desenvolvendo a sua salvação. Então essa é uma luta que vai até o fim das nossas vidas. Quando eu tiver 90 anos, irmão, ainda vou ser tentado. Vai. Em que área? Nas áreas que você tiver e a tua fraqueza, você vai ser tentado até o fim. Essa é uma luta que vai até o fim das nossas vidas. Eu vou ler aqui rapidinho para nós o que o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, ensina em Romanos capítulo 8. Tá? Eu vou ler aqui para nós. Romanos capítulo 8, diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida no Messias Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, para o mau caminho, para o caminho da maldição, para a desobediência. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida
e paz, e shalom. Então aqui é Romanos 8, do 1 ao 6 que eu li. Então a gente tem que ter essa consciência que diante de nós, mesmo uma vez cheios do Espírito, sempre teremos dois caminhos. Claro que quando a pessoa está cheia do Espírito, essa inclinação para o bem, ela está acima, e a inclinação para o mal, ela fica abafada ali. E a nossa missão é galgar ali a caminhada no eterno, muitas vezes em meio a trancos e barrancos, mas nunca desistir, irmãos. O sangue do Messias está ali para nos ajudar, amém? E a gente crescer na fé, para que cada vez mais ali essa inclinação para o mal esteja longe de nós, né? Se a gente não vigiar, ela vai se aproximando. Para alguns, em algumas áreas, né? Pega mais uma coisa, para outros pega outras, né? Para um é soberba, fama, para o outro é parte de vícios, e assim vai. Então a gente sempre vai ter dois caminhos, por isso não podemos dar brecha para a nossa carne, amém? A carne, ela não é retirada, ela tem que morrer. A carne, ela não se converte. A carne não se converte aos caminhos do eterno. A gente deve matar a nossa carne, amém? Então todos foram predestinados, todos, a humanidade toda, para o bem ou para o mal, né? E cabe a mim escolher a minha predestinação. Entendem? O Eterno nos concede graça em Yeshua para escolhermos certo. Isso está em nossas mãos também. E devemos escolher. Amém? A pessoa, ela pode escolher ser predestinada para a vida, para shalom, para a honra ou para a ira, para a desonra, né? Eu quero ser vaso de honra. Em nome de Yeshua, que o Eterno nos ajude. Amém? E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse é o primeiro tema aí da nossa Parashá Re'eh. Essa Parashá fala do livre-arbítrio, assim como todo o livro de Devarim, de Deuteronômio. E foi até colocado lá, como eu li ali, diante do povo, os dois montes, né? Gerizim, Gerizim e Ebal, simbolizando que existe sim uma escolha. Pense, ó, são símbolos reais que o Eterno colocou, né? Olha aqui comigo na tela, por favor. Vou mostrar aqui algumas imagens. Ó, olha aí, ó, deixei um mapinha menor aí com a parte ali da terra de Canaã, do quadradinho ali para o meio, dá uma ampliada. Não sei se vocês conseguem ver, mas no centro ali, mais ou menos desse quadrado central aqui, tem ali, ó, Monte Ebal em cima e o Gerizim um pouquinho embaixo. E eu coloquei também ali Jerusalém, só para mostrar a situação desses dois montes, né? Onde que fica a localização deles, ao norte lá de Jerusalém. Temos aqui já uma imagem mais atual, tá? Esses montes estão lá. Tem a cidade de Siquém ali no meio, então na esquerda aqui o Monte Gerizim e à direita o Monte Ebal. Então, o que acontece? Antes do povo de Israel adentrar a terra de Canaã, eles são ordenados que após o Jordão deveriam se dividir sobre esses montes e declarar as bênçãos sobre o Monte Gerizim e as maldições sobre o Monte Ebal. E os montes estão ali como testemunhas. No capítulo 27, daí mais para frente, que não faz parte da porção de hoje, temos um relato de algumas tribos que deveriam subir ao Monte Ebal, o monte lá das maldições, e aí é listado nesse capítulo 27 de Deuteronômio uma lista das maldições decorrentes da desobediência, maldições terríveis. E essas maldições decorrentes da desobediência à instrução do Eterno, o apóstolo Paulo chamou de as maldições da lei. O Rabi Shaul chamou de as maldições da lei. Temos lá um trecho da carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo fala lá, que o Messias e Yeshua nos resgatou da maldição da lei. É isso que ele está querendo dizer lá naquele trecho, né? Ele está falando que o Messias nos resgata de vivermos em maldição. Certo? O que o Messias faz? Ele nos resgata dessa vida de maldição pelo descumprimento da Torá. Aí ele nos perdoa, nos lava, né? Nos direciona por um novo caminho, né? O caminho da obediência. E nos mantendo nesse caminho, mantemos a paz com o Eterno, né? E nos mantemos livres da ira vindoura.
Yeshua mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está em João 14:6. E continuando aí para um próximo tópico que eu vou tratar aqui hoje, da Parashá Re'eh, vemos aí no capítulo 12 agora, de Deuteronômio, que o povo de Israel tinha uma missão, né, até comentei nos tópicos aqui no início, tinha uma missão ao adentrar na terra de Canaã, e essa missão não era só o quê? Tomar posse da terra, mas era também de limpar a terra de Canaã. Olha a ordem do Eterno ao povo de Israel. Eu vou ler aqui para nós, a partir do verso 1 do capítulo 12 de Deuteronômio. Deuteronômio 12, verso 1. Diz assim, ó. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíres serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, e derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Deuteronômio 12, do 1 ao 3, eu li aqui. Então ali os povos pagãos daquela época erigiam postes ídolos ali na região. Eles adornavam essas meias colunas. Tem umas colunas assim que dá mais ou menos a altura aqui do meu abdômen. E eles viviam nessa idolatria. E também praticavam idolatrias vinculadas à promiscuidade sexual, debaixo dessas chamadas árvores frondosas, né? Como eu acabei de ler aqui em Deuteronômio 12:2. Então, essa daí era uma forma que os povos adoravam lá as divindades pagãs, né? Esses povos pagãos enfeitavam essas meias colunas, enfeitavam árvores também. Então existiam povos que tinham, por exemplo, lá na terra de Canaã, postes ídolos levantados a Ashterá, né, que era uma deusa cananita da riqueza e da alegria e tal. E o Eterno manda derrubar e destruir estátuas, queimar os bosques, onde já havia sido estabelecidos esses cultos pagãos. E eu vou projetar aqui na tela duas imagens, uma dessa tal de árvore frondosa e outra de uma meia coluna, de um poste ídolo. Vamos lá. Ó, aqui temos uma imagem dessa tal de árvore frondosa, Deuteronômio 12:2. Exemplo ali de um local utilizado para cultos idólatras, que está lá nas ruínas do templo alternativo que o rei Jeroboão havia construído. Isso daí está lá até hoje em Tel Dan, Israel. Temos aí também nessa imagem um poste ídolo para Ashterá, na cidade de Hatzor, em Israel. Então esse era o nível dos povos que habitavam aquela região. E o Eterno instrui o povo de Israel dizendo, assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Deuteronômio 12:4. E aí continua, né, no próximo verso aí da nossa Parashá Re'eh, o verso 5 desse capítulo 12 de Deuteronômio, começa ali uma sequência, né, um outro tópico aqui que eu vou falar dele até o final da ministração de hoje. Começa ali uma sequência de uma determinada expressão aqui na Torá, que chamamos em hebraico de Hamakom, que quer dizer o lugar, ou Bamakom, no lugar. Esse lugar é citado mais de 15 vezes, só nessa Parashá. Será que é importante essa expressão? Então, diz lá, mas o lugar que o Eterno escolher, ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, mas no lugar que o Eterno escolher, o lugar, Hamakom, ou Bamakom, no lugar. E que lugar é esse? E qual a importância desse local para a humanidade, não só para o povo de Israel? Deus de fato escolheu um lugar? Será que é isso? Como que é isso? Por que que isso é importante hoje para nós aqui, para a igreja? Por quê? Na verdade, esse lugar é o centro de toda a adoração em Israel. E não só em Israel, mas também em toda a terra.
em toda a terra. Os sábios de Israel dizem que o Ramacom é o centro do universo. E até os profetas Isaías e Zacarias falam de um tempo em que o Messias reinará fisicamente desde Jerusalém. Jerusalém, tendo Jerusalém ali como sede do seu reino, né? Com os santos ressuscitados e transformados, reinando junto com o Messias. Apocalipse também fala isso. E o que é Apocalipse? É revelação de quem? De Yeshua. É palavras de Yeshua para nós. Então, e esse reino será a partir do chamado Ramacom, o lugar. A redenção de Israel e do mundo acontecerá a partir do lugar. E com certeza esse é o lugar mais importante do universo. Do universo. Por isso os sábios de Israel dizem que o lugar, Ramacom, é o centro do universo. É tremendo isso. E de acordo com as escrituras, o Eterno escolheu um lugar para fazer habitar ali o seu nome. Onde é esse lugar? Seria em Jerusalém? Sim, é um lugar literal. Isso é um lugar literal. Esse é o lugar, é o Monte Moriá, lá em Jerusalém. Esse monte é um monte relativamente não grande, nem um pouco, né? Mas no topo desse monte é que fica lá o local onde o Eterno escolheu para fazer habitar o seu nome para sempre, né? Que está lá, essa foto aí está meio desgastada, mas está lá, ó, onde está lá aí é o Monte Moriá nos dias do rei Salomão, né? Aproximadamente ali 950 a.C. Então lá naquela figura um pouco mais branca, lá é o templo, a casa de Deus. E nesse lugar também em Gênesis 22, Abraão foi ordenado a entregar o seu filho, Isaque. O Eterno disse lá a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Então olha aí, ó, na tela. Vemos no topo do Monte Moriá, Ramacom, o lugar onde estava o templo na época de Salomão. Esse é o local onde o Eterno escolheu para fazer habitar o seu nome para sempre. Para sempre. Claro que hoje, nesse lugar aí, temos o que lá? No lugar do templo do Eterno? Um templo pagão. E durante a história do povo judeu, sempre tem-se uma atividade muito intensa para se apagar toda a memória de Israel. E também para apagar toda essa conexão do povo judeu com esse lugar. Isso aí é muito forte. Só que eu estava meditando nesse estudo e é tremendo, Yeshua é tremendo, porque na verdade é impossível desfazer as promessas do Eterno. É impossível desfazer as promessas do Eterno. Todas as promessas que o Eterno tem para com o seu povo nesse lugar. Foi o próprio Messias Yeshua, com sua morte e principalmente com sua ressurreição, que selou todas essas promessas do Eterno. Elas com certeza se cumprirão. Monte Moriá, como eu falei, um monte relativamente pequeno, mas é o local de onde o Eterno reinará. Local de onde a sua palavra se espalha para toda a terra. A própria palavra Moriá, na verdade, ela pode ser trabalhada também como uma sigla, né? Carregando inclusive o nome da paraxá de hoje. A paraxá Re'ê, que quer dizer observa ou também ver, veja. Olha aqui na tela, eu vou projetar aqui o que carrega também essa palavra Moriá em hebraico, né? Se trabalharmos ela como uma sigla. Vou projetar aqui para nós, né? Então, Moriá também traz esse significado. Lá na direita, lá, ó, Macom, lugar, através ali das primeiras letras, ali, ó, de cada uma das letras. Re'ê, ver, e Yar, Deus, ou representando ali Yud, Rei, Vav, Rei, né? Ou seja, Moriá, local onde o Eterno é visto. Ou local de se ver o Eterno. Pode pensar assim também. E mesmo tendo um templo pagão ali hoje nesse local, qualquer um que visita lá não fica sem ouvir sobre o Eterno de Israel. É impossível. É impossível visitar esse local hoje sem ouvir sobre Yeshua.
É impossível. E mesmo que venham a calar os discípulos de Yeshua naquele lugar, de falar do eterno de Yeshua, no lugar Bamacom, as próprias pedras já falam, sem ninguém falar nada. As próprias pedras já falam. Toda essa localidade de Jerusalém, ela conta a história do Messias Yeshua, não tem como escapar disso, né? E além de pedras mortas, hoje temos pedras vivas que apregoam a Yeshua naquele lugar. E continuam em Jerusalém e em Israel contando a história do eterno de Israel. Atualmente são mais de 100 congregações de judeus, discípulos de Yeshua, em Israel. Pedras vivas. Amém? E esse lugar ele é extremamente importante, pois a chave para a redenção universal está nesse lugar, Ramacom. Israel é muito importante. E a missão do Messias Yeshua é fazer o quê? Com que Israel atrai essa redenção para si. E isso vai impactar as nações. Em 2 Crônicas, verso 7, se você ler lá no... 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz lá que Israel, ou o povo judeu, tem sobre si o nome do Eterno. Diz lá nesse trecho bem assim, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Né, esse trecho, numa tradução mais literal do hebraico, quer dizer, e se o meu povo que tem o meu nome sobre ele, diz bem assim, e eu vou projetar aqui para nós uma curiosidade acerca do nome judeu ou Judá, comparando então com o nome do Eterno, né? Vamos lá. O que temos aqui, ó? Temos aqui, eu vou estar olhando aqui, tá? Vocês podem acompanhar lá na tela, ó. Temos aqui então o nome impronunciável do Eterno, né, Yud-Rei Vav-Rei, pois perdeu-se a pronúncia, né, durante a história do povo judeu desse nome. Então o que a gente tem aqui, o que é? São 4 consoantes, representadas pelas letras Yud-Rei Vav-Rei. E também temos então a palavra Yehudá, Judá, Yehudá ali abaixo, ou judeu também. Notem que a única diferença entre as duas palavras é a letra Dalet, que está em branco lá, ó. Só que os sábios de Israel falam que esse Dalet representa Davi. Só que Davi num sentido, num aspecto messiânico é falado. E a letra Dalet também representa o quê? Na sua figura, representa uma porta. Também representa uma porta. Olha lá, o Dalet, porta. E aí, o que eu lembro? Eu lembrei das palavras de Yeshua. Ó, vou projetar aqui para nós. Em verdade vos digo que eu sou a porta. João 10, 7. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, 9. O livre-arbítrio gritando aí de novo. Eita. E tudo isso testifica também sobre a eleição de Israel. Que através desse povo escolhido viria a promessa de salvação, não só para o povo judeu, mas para as demais nações, para o mundo todo. Por isso que o evangelho é poder do eterno para a salvação, primeiro do judeu e depois para o grego ou as demais nações da terra, né? Romanos 1,16 diz isso. E o próprio Messias Yeshua falou também que a salvação vem de quem? Dos judeus. João 4,22. Por isso que faz toda a diferença para o discípulo de Yeshua dentre as nações buscar clareza. Deixar de lado dogmas de homens e aprender a valorizar a Israel, o povo judeu, como detentores, é sério isso, detentores dos oráculos do Eterno, ou seja, das palavras do Eterno. Isso daí são palavras do próprio Rabi Shaul, do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz lá em Romanos, ó. Diz assim, ó, qual é então a importância do judeu? Ah, nenhuma, não tenho que aprender com o povo de Israel. Qual é o valor da circuncisão? E o próprio apóstolo Paulo responde, muita, em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus, as palavras de Deus, Romanos 3, 1 e 2. Então é necessário que a igreja estude mais com muita sinceridade os capítulos 3, por exemplo, 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Nenhum outro povo na terra, somente o povo judeu recebeu promessa de salvação.
Por isso que quando um gentil ele se converte dos seus maus caminhos em Yeshua, ele nasce de novo, através da obra do Messias Yeshua, ele é enxertado em Israel. E aí sim ele é co-herdeiro das promessas. Aí sim ele pode então desfrutar das promessas feitas ao povo judeu. Mas se ele continuar no temor a Deus. Como Paulo fala, então tema. Você, jambujeiro, foi enxertado, então tema. Que os naturais tiveram naturais que o Eterno foi duro, ele arrancou. E você, que não é natural, foi enxertado. Então tema, não se ensoberbeça. Então, nós como igreja precisamos crescer no propósito de restauração. Você vê aí as palavras que têm sido ministradas aqui, Shabat, após Shabat, também fora lá do Shabat com Marcelo Guimarães, o Rabino Shulam, né? O mundo está indo de mal a pior, infelizmente. E é essencial que a igreja entre em uma plenitude de fé. Não fique só naquele lenga-lenga, né, doutrinas Toratot, doutrinas elementares do Messias, como diz lá em Hebreus. Lá em Hebreus é uma exortação, vocês têm que crescer na palavra do Eterno. Amém? Então, tudo isso é necessário para que Israel seja despertado para um novo tempo de arrependimento. Né, a chamada plenitude dos gentios. E aí Israel então vai receber essa luz, que é o próprio Messias Yeshua. Israel precisa cumprir a missão de ser luz para as nações, mas sem a luz, que é o próprio Messias Yeshua, nada pode ser feito. Sem mim, nada podeis fazer. Então Yeshua, ele será invocado. Aonde? No lugar que eu havia mostrado lá. Será invocado no lugar. Hamakom. Bamakom, no lugar, trazendo então uma grande salvação sobre todas as nações também, né? O povo que carrega o nome do Eterno, que recebeu uma promessa futura de ser cheio do Espírito de Deus, e ali dará o início a uma revelação de nível corporativo sobre quem é o Messias Yeshua, né? A identidade do Messias, seguido ali de um clamor nacional por sua vinda, que para nós é o retorno do Messias. Né? Yeshua declarou que só retornará para Jerusalém quando ela o receber como rei. Ou seja, os judeus em Jerusalém precisam receber Yeshua como rei. Só assim veremos Yeshua novamente. O judeu precisa clamar a Yeshua como rei no Hamakom, em Sião. O Messias só volta quando o seu povo, no lugar Bamakom, o receber como rei. Mateus 23, 39, Yeshua dá uma palavra lá para Jerusalém. Ele diz, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Só que para isso acontecer, a gente precisa se dedicar dia após dia, nos santificar, escolhendo a bênção, escolhendo o caminho da vida, dia após dia. O mundo está perecendo. As nações também precisam dessa restauração urgente. Vidas estão se perdendo. Mas toda a terra verá o dia em que Yeshua retornará. Todos verão o Filho do Homem regressar em glória, amém? Como rei e estabelecer desde Jerusalém o seu reino. O judeu confessando Yeshua em Jerusalém trará essa redenção para o mundo. Trará o chamado mundo vindouro ou milênio. Então, igreja, você que está aí na transmissão, igreja do Eterno, se cremos no Deus de Israel, não podemos odiar Israel. Amém? É difícil entender, tem cristãos que odeiam Israel e pregam de púlpito. Ódio. Raça maldita, como disse o Rabino Shulam aqui. Isso precisa mudar urgente. Outro exemplo também, cremos no Deus do Shabat, então a gente tem que amar o Shabat. Só que é difícil entender porque muitos cristãos, eles começam a suar até frio quando você começa a falar de Shabat. Líderes, começa a suar frio. Começa a suar frio. Só que tudo isso acontece, Felipe, porque a igreja durante a história se desconectou das suas raízes.
né? Se desconectaram da base, se desconectaram da chamada seiva, que o próprio Rabi Shaul cita lá em Romanos 11. E aí, olha só, por causa disso, a terra de Canaã não é de ninguém. A torta e direito fazem dogmas, doutrinas. Teve até o irmão André ali, que comentou que estão criando novas bíblias, entre aspas, lá no povo árabe. Totalmente adulterada ali a palavra do Eterno. Por quê? Porque, volta esses princípios aqui estabelecidos, princípios inegociáveis, esses entendimentos que temos aqui, que foi falado aqui hoje. Isso daí é necessário que a igreja se alimente com esses aspectos. A Rosi sabe muito bem que é isso mesmo que acontece. E isso daqui tampa várias lacunas, não é verdade? Várias lacunas. Então, o mal está aí, adentrando a Europa, a América Latina. Então a gente tem que crescer, né, na mensagem do contexto original, porque sem essas bases a terra de Canaã não é de ninguém. Yeshua é apatriado, sem identidade, né? Então é hora da igreja e Israel voltarem para casa, amém? Entendendo o contexto original das Escrituras, restaurando as suas raízes, amém? Por isso que eu digo para nós, irmãos, restauração já, em nome de Yeshua. Amém e amém. Baruch Hashem.